Olha nós aí de novo! Tô animada, gente. Tô feliz. Animadérrima. Boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje bem boa noite mesmo. João tá em todas mesmo. Que arraso. Muito obrigada. Você e Lu, maravilhosos. Saudades. E aí, gente? Tudo bem? Tudo certo? Falando na Lu, ó quem entrou. Ciana. Live surpresa nada, gente. Estava marcado. 21 horas. 21 horas. Estava marcadinho. É porque hoje é mais tarde. Hoje que foi mais tarde pra gente conseguir casar com a agenda da nossa entrevistada do dia. Ah, é a divulgação. Mas eu fiz nos stories, eu não aprendi a fazer ainda no feed. Calma, vai dar certo. Vou fazer. Mas olha só, eu coloquei brinco hoje, um brinco grande. Um brinco da Voo de Trevo. Fazendo propaganda aqui. Nem ganhei nada, mas tô fazendo propaganda da Vem de Trevo. Bem maravilhosos, amo isso. Quem vem hoje? Luciana tá perguntando. Quem vem hoje? Hoje a gente vai contar com a participação de uma nutricionista, da Nutri Carol, Caroline Miranda. A gente vai falar um pouquinho sobre dietas loucas, tirar dúvida de vocês, sobre quarentena, sobre como manter o tão sonhado equilíbrio da vida não, da comida, no caso. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E é isso, Brasil. Então a gente vai conversando aqui enquanto Carol entra na live. Gente, minha mãe não entrou na live. Será que ela esqueceu? Aquelas loucas que cobra a mãe. Não deixa a mãe viver. Então, vamos lá. O tema de hoje é nutrição. Então fiquem à vontade, tá? Pra mandar qualquer pergunta, dúvida, ideia que a gente consiga interagir e consiga fazer uma live bem divertida, descontraída e que a gente de novo saia daqui melhor do que a gente entrou. Pizza todo dia pode? Olha a primeira pergunta aí. Queria que pudesse. Queria. Será que ela errou o horário e tá acostumada com 19 horas? Não errou não. Falei com ela. Falei hoje. Falei, tá confirmado, tá tudo certo. 21 horas. Já ela entra. Mas enquanto isso a gente fica aqui, ó, batendo um papo. Como é que vocês estão? Vocês estão ficando em casa mesmo? Estão de quarentena de verdade? Ah, bom. Minha mãe entrou agora. Dieta low carb é o quê? Funciona? Ai, eu tenho um ranço dessa low carb. Mas não posso falar porque eu sou... Não tenho propriedade pra falar do assunto. Quem vai falar aqui é a Carol. A gente vai falar sobre tudo isso pra tentar ajudar a gente aí nesse momento de quarentena, porque eu não sei vocês, mas eu, né, pessoal, só como essa quarentena aí. Só sei comer, ver série, trabalhar. Comer, ver série, trabalhar. E fazer exercício de vez em quando. Difícil nesse negócio de encontrar um equilíbrio, de ter uma... Difícil isso. Complicado. Complicadíssimo. Cadê a Carol? Estão perguntando. Não sei. Não sei cadê Carol. Se alguém puder gritar cadê Carol, porque eu não consigo sair daqui, tá bom? Estou aqui falando com vocês. Luísa perguntou, jejum intermitente. Ah, eu também tenho essa dúvida. Também tenho. Vou até anotar. Tô com meu computador aqui, né, pessoal? Que é muito conteúdo. Pra eu conseguir me organizar. Vou colocar aqui. Jejum intermitente. Low carb. Minha produção aqui. Andrei tá falando comigo aqui. Tá mandando eu abrir o WhatsApp web. Vou abrir. E é isso. Ah, olha quem entra na nossa... Ai, vocês estão ouvindo esse som? Esse som é... Aqui. Não aqui, mas é aqui na rua. Aparentemente a gente mora no autódromo. A gente tá aqui em Interlagos, basicamente. Carol chegou! Vamos falar com Dona Caroline Miranda. Convidei. Estou aguardando. Oi, Ju, boa noite! Oiê,
tudo bem? Tudo bom? Pra mim não tava aparecendo o seu ao vivo. Ah, Isso, Carol. agora apareceu. Fui caçada onde, Ah, filha? bom. E aí, como você tá? Tô bem, e você? Como é que estamos por aí? Tudo bem, tudo certo. Ótimo. Carol, primeiro de tudo, eu queria super agradecer você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter aceitado estar aqui com a gente. Acho que a ideia dessas lives é realmente a gente ter um tempo de qualidade para a gente conseguir usar o tempo a nosso favor e que a gente consiga sair daqui dessa live um pouco melhor do que a gente entrou. Que a gente tire dúvidas, que a gente consiga, enfim, aprender um pouquinho e realmente ter esse momento aqui de interação. Então, o pessoal gosta de interagir bastante, vamos interagindo, fazendo perguntas. Já tinham perguntas antes de começar a live, agora aqui no Ah, início da live, antes de você entrar, a gente já conseguiu algumas perguntas aqui que o pessoal começou a perguntar. Até comecei a anotar, para não me perder, obviamente. É... perguntar, E porque eu tava tentando abrir aqui, mas você tá com as coisas abertas o esqueminha, né? Porque eu não consegui abrir aqui, não. fica tranquila. Minha mãe tá falando que não tá aparecendo todo o meu rosto. Mãe, tô Não. bem assim agora? Tô bonita? Tá me vendo? Pelo amor de Adorei, tia! Carol, então para Sim. começar a live, eu queria que você se apresentasse para todo mundo saber quem é a Carol. Ótimo. Gente, a Carol, a gente se conheceu quando a gente era criança, né? No mesmo prédio. A Carol mora no Rio de Janeiro, não em São Paulo. A galera da Ju pode estar meio a meio. A Carol, ela começou, na verdade, querendo um tipo de profissão um pouco diferente da atual, mas começou buscando aí a nutrição. Ela começou pela nutrição, né? E se descobriu nela em todos os sentidos, associou com a profissão que queria antes, que antes eu pensei em fazer psicologia, justamente porque eu gosto muito dessa parte de pensamento, de alinhar, e eu consegui muito fazer isso com a nutrição. E atualmente estou exercendo, atendendo no consultório como nutricionista, e eu consigo linkar todas essas questões para o público, principalmente feminino, que é um público que eu amo atender, justamente porque eu gosto muito de trabalhar com o que eu conheço, com o que eu sei. Então, eu sou mulher, então eu acho que quando me apresento, eu acho que essa é uma das partes assim que eu gosto muito. Então, eu sei muito das dores das mulheres, porque eu também vivencio essas dores e convivo com muitas amigas, ouço isso, então eu trabalho especificamente com essas questões e me especializei nessa área e tô aí amando, sou nutricionista, tá? Para quem Arrasou. toda essa questão. E, Carol, fala um pouquinho pra gente. Sempre no início das lives eu gosto que a minha convidada, tô muito chique com convidadas Tá muito especialíssimas, chique. elas se falem um pouquinho da importância, na verdade, da especialidade dela. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho da importância da nutrição pra gente. Só pra todo mundo estar bem nivelado aí, todo mundo pensando da mesma maneira, Sou sabendo os conceitos. Eu sou muito suspeita para falar sobre isso, mas de uma maneira muito racional também sou virginiana. Eu gostei de apresentar assim, além da profissão, porque hoje uma paciente me mandou um artigo que ela escreveu, que eu achei muito interessante. Quando a gente se apresenta, a gente já se apresenta começando com a profissão, sendo que a gente é muito além disso. Então, por isso que eu gostei de enfatizar aí esse perfil além da profissão. Então, eu gosto muito da nutrição porque eu vejo que ela tá em tudo, né? Primeiro é uma coisa que a gente precisa comer para viver, né? A gente não vai viver para comer, mas a gente precisa se nutrir. E eu costumo dizer que os nutrientes eles estão presentes em tudo, desde a lágrima de quando a gente chora até o fio de cabelo. Então eu falo com meus pacientes para eles terem muita atenção com que eles vão chorar, porque eles podem, para eles não desperdiçarem nutrientes, e também o estresse, que acaba também utilizando muitos nutrientes aí. E, enfim, então tudo está envolvido com a alimentação. E é muito importante para as nossas células funcionarem para produzir hormônios, neurotransmissores, parte estrutural. E aí a gente tem a amiga como dermatologista. Então, tudo isso
envolve nutrientes. Então, o nutriente vai estar presente em muitas das coisas para tudo funcionar na gente. Então, é muito importante. E é legal a gente falar isso, porque parece simples, parece básico, mas principalmente quando a gente pensa em nutrição, a gente tem linkado nutrição a algo às vezes tão superficial ou tão ligado a sentimentos mesmo. A gente vai falar um pouquinho disso, porque pra mim, principalmente, isso é muito relevante ficar lembrando. Não, beleza, eu tô comendo porque eu tô nutrindo o meu corpo, o meu organismo. A gente perde, às vezes, o básico, né? Da função de comer. Eu acho que isso tá bem linkado com o papo que a gente vai, que eu gostaria de propor hoje pra gente. É, porque, na verdade, eu vou até inverter aqui um pouco a ordem, focando um pouco nesse assunto, ainda mais na quarentena, né, Carol? Eu acho que, assim, a gente hoje, a gente tá vivendo um momento muito incerto, novo. Ninguém sonhava na virada do ano que 2020 a gente já tá há mais de 100 dias em casa, numa pandemia, numa crise, enfim, mundial e uma crise muito forte aqui também no Brasil financeira. Então, óbvio que rola uma insegurança, rola uma ansiedade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas agora menos ainda, tá mais incerto ainda. E a gente, eu tô falando aqui como de carteirinha ansiosa que sou, a gente tem sempre a necessidade de prever, planejar o futuro. E quando a gente não consegue, a gente acaba descontando muito na comida. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui vão acabar concordando comigo. A gente desconta na comida. A comida realmente vira ali um refúgio. Eu já falei isso um pouquinho pra você, mas se eu tô feliz, tem que comemorar. Eu vou comemorar comendo. Se eu tô triste, cara, eu mereço comer porque eu tô triste. Ou se eu tive uma conquista muito boa, tipo, nossa, eu mereço. Agora, hoje eu mereço comer. Então, o papel da. A gente coloca a comida num papel da vida, tipo, muito, muito diferente do que verdadeiramente é. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque, gente, a Carol, na consulta dela, a Carol é uma psicóloga. É psicóloga, é uma terapia. Fazer Então, consulta com ela. por isso que eu acho muito legal toda essa união, por isso que eu gosto de enfatizar. E a gente não busca a comida à toa, nem quando a gente está triste, nem quando a gente está feliz. Por quê? Porque dependendo, quando a gente está feliz, normalmente, ou quando a gente está triste, normalmente a gente tem um alimento específico. Por quê? Porque aquele alimento específico, a composição dele, quando a gente comer, vai estimular várias áreas do nosso sistema nervoso central, várias cascatas que vão dar essa sensação de prazer, vão realmente isso. Então, assim, a comida não necessariamente ela tá sendo pedida errada para o nosso corpo. Ela está sendo pedida porque você quer aquela sensação. E muitas vezes também a gente foi acostumada a ter essa sensação unicamente na comida, né? Então, por exemplo, a gente vê muito assim, família, avós sempre mimam muito os netos com quê? Com comida. Então, tá feliz é comida, é tudo comida. Então, quem costuma ter essa herança, assim, bastante familiar presente, acaba que cresce com isso na cabeça. Então, comida representa o momento de estar todo mundo junto, é o foco central, o motivo principal para a gente estar ali, feliz, triste e tal, vai ser comida. Então, isso vem muito nas nossas experiências, da nossa criação, e tem tudo a ver também com a reação que o nosso corpo tem, né? Por exemplo, normalmente vão ser alimentos que vão dar uma sensação de alta palatabilidade, né? Então, a gente tem normalmente os industrializados, por exemplo, que vão ter aqueles conservantes, são altamente palatáveis, eles estimulam muito o nosso sistema nervoso central. Então, eles são estimuladores, tanto que em determinadas patologias vão ser os primeiros que a gente vai reduzir o contato e a pessoa já vai ter uma sensação, né, uma melhora significativa. Então, o alimento que a gente pede não está ali à toa. Ele vai ter, sim, os compostos que a gente precisa. O chocolate está aí como um dos presentes aí, muitas das vezes, por conta do período menstrual, por conta de magnésio, por conta do triptofano e tudo mais. E é o que o nosso corpo está pedindo no momento. Sendo que aí a gente tem que começar a filtrar e ver que tem outros alimentos ali que podem trazer benefícios pra gente. E saber o momento que a gente vai comer. Hoje uma paciente
foi ontem, ela me falou, Carol, hoje eu sei que eu posso comer pizza. Sendo que será que é aquilo que eu preciso comer naquele momento? Porque antes a gente vem, né, de uma ideia de que dieta eu não posso comer nada, não posso comer pizza, não posso comer isso, não, de restrição. E ela já vem de várias tentativas frustrantes e essa foi a primeira vez que ela falou, Carol, hoje eu não faço com pesar, sabe? Nunca aquele de tirar. Eu sei que eu posso comer pizza, mas assim, será que eu preciso daquilo? E é muito, muito legal quando tem essa percepção. Porque você pode comer o que você quiser. Sendo que você precisa ver se realmente está fazendo sentido o que você está comendo, a proporção que você está comendo, para o que você está querendo no momento, né? É o alinhar as coisas. Ai, parece fácil, mas é tão difícil. É tão difícil. Mas assim, na verdade é simples. Não é fácil, é difícil. Mas é simples. E é exatamente o que a gente falou no início. É você criar consciência daquilo. A grande dificuldade na mudança do hábito alimentar é porque a gente faz tudo no automático. E não só a parte da alimentação. Muitas das vezes a rotina mesmo do dia a dia. E a gente não para pensar. Como você falou, parece óbvio que a gente está comendo, tem os nutrientes, e são com esses nutrientes que as nossas células produzem neurotransmissores, vão gerar energia, vão ter ou não o estoque que a gente quer. Então, parece óbvio, mas não é, né? Então, a gente não para criar aquela consciência. Na verdade, a gente não está consciente para o que a gente está fazendo. Acho que muitas vezes, para a gente conseguir alinhar tudo na vida, não só essa parte da alimentação, mas mudança de hábitos, sei lá, prática de atividade física. Por que você está praticando atividade física? Sabe? Então, você criar consciência, o que isso vai fazer no meu corpo? Ou qualquer outro hábito que você queira mudar, começar a ler, enfim. Você precisa estar consciente para o que significa aquele ato e o que aquilo vai trazer para você, para o seu corpo e tudo mais. Exato. A Lu comentou aqui, falou, o negócio é insistir, igual tirar adoçante. Demorei 4 meses para tomar café puro e gostar. E a constância é mesmo uma palavra-chave, né, Carol? Paciência, né? Eu acho que ter paciência com a evolução. Por isso que eu falo que o processo de mudança de hábitos é um processo de autoconhecimento. Por isso que eu sou muito fã da psicologia, enfim, porque é você se conhecer, é se você tá sempre presente pro presente. E essa parte da consciência tem tudo a ver com isso, de você estar presente pro presente. E é isso mesmo que a Lu falou, é um processo, igual na terapia. A pessoa não deixa de ser ansiosa, já que a gente falou de ansiedade da terapia, no momento de quarentena, a pessoa não vai deixar de ser ansiosa. Ela vai começar a terapia, pronto, deixei de ser ansiosa. Não é assim que funciona. O que funciona é o quê? Você começa a se conhecer, ver a ansiedade, o que você faz com ela, o que ela te faz, né? Na verdade, ela que te faz fazer as coisas. E você começa a lidar melhor com ela, de um jeito diferente. Não, você já começa a identificar, tô fazendo isso porque eu tô ansiosa. Peraí. Então, você se tornou consciente naquele momento. Então, será que eu tô com fome mesmo? Vou comer? Não vou comer? Então, acho que isso é um dos gatilhos e você tem que testar isso todo dia, porque é treino. Sabe? Igual escovar o dente, você não acorda já no automático? Então, isso vai virar automático, mas depois que você for treinado. Quando você era criança, sua mãe que tinha que ir lá escovar o seu dente até você aprender. Então, é a mesma coisa. É um exercício diário mesmo, se conhecer e se questionar e entender o porquê que você tá querendo, sei lá, fazer um brigadeiro à noite, sabe? Mas eu acho que... Uma pizza, por que você tá querendo apertar aquele botão lá do iFood? Menina, amo! Eu viveria, você sabe disso, eu viveria de iFood. Pena que não dá. A Marcela falou, não consigo fazer dieta, me saboto o tempo todo. E aqui tem um ponto relevante, que eu quero dar meu testemunho. Eu já me parei pra questionar algumas vezes em relação a isso. E a gente não construiu o nosso corpo do jeito que a gente tá hoje, da noite pro dia. Foram muitas escolhas que a gente fez. E aí eu não tô nem falando de escolhas boas, escolhas ruins, ser gorda ou magra. Tô falando da questão de escolhas. A gente tem uma história por trás do nosso corpo. Nosso corpo conta uma história. E quando a gente normalmente... E aí, Marcelo, acho que a Marcela vai se identificar com isso. Quando a gente quer fazer dieta, a gente coloca na cabeça... Primeiro que tem essa questão de fazer dieta. E falar, hoje vou fazer dieta. E aí a gente quer o resultado,
De uma hora para outra. Como se eu fosse perder, no caso eu quero emagrecer, como se eu fosse perder em um mês tudo que eu engordei e fui acumulando em 10 anos. Então acho que é outra tomada de consciência muito importante pra gente e tá muito em linha com a paciência que você falou, a consistência até, porque, enfim, não vai rolar, no caso. E também eu acrescento aí que é se tornar consciente. O nosso corpo de hoje não é igual de 10 anos atrás. Então, assim, eu sempre falo isso pro paciente. Não é questão da idade em si, propriamente dita, até porque eu tenho... eu descobri hoje que é a fase do ENTA, que é tipo 50, 40. Não sabia que tinha essa questão igual do 30. Mas é a fase do ENTA. E... tem várias pessoas nessa faixa que, poxa, o percentual de gordura tá muito melhor, de gente nova, assim. Mas é porque foi o quê? Uma pessoa que sempre se preocupou a vida inteira. E sempre se esforçou muito em nível de atividade física, de alimentação, de tudo. E a gente tem que estar presente que o nosso corpo, ele muda, é fisiológico. Vai passando o tempo, a gente vai ganhando gordura. Agora, se a gente começa a fazer escolhas erradas de sedentarismo, de alimentação, desde nova, a gente antecipa um percentual de gordura que era pra gente ter lá na frente, para quando a gente tá ainda numa faixa etária que não é pra gente estar com aquele percentual de gordura. Então, a gente precisa estar consciente e ciente do nosso metabolismo, porque o metabolismo não tem como a gente mudar, né? Então, é algo que, se você fez determinadas escolhas, você tem que estar consciente da fase que você tá, o tempo que você fez, e que realmente o corpo ele vai acumulando gordura. Então, normalmente, quando a gente está com excesso, os nossos esforços precisam ser mais intensos. Então, a gente precisa ver aonde que a gente consegue melhorar a intensidade, porque é isso. As pessoas ainda estão começando a mudança de hábitos, como, por exemplo, a pessoa aí saiu de um sedentarismo e começou a caminhar e quer emagrecer 10 quilos, né? E às vezes já está numa faixa etária ou com uma sobrecarga no metabolismo muito alta, que aquilo não vai ser suficiente para gerar uma quebra de gordura. Enfim, então é todo um conjunto ali. Justíssima, não, tá corretíssima. E aí, Carol, linkado a isso tudo, a dificuldade, a gente querer resultados ali o tempo todo, existe uma coisa chamada Instagram. Existem umas coisas chamadas influenciadoras, blogueiras do Instagram. Porque, querendo ou não, a gente digere esse conteúdo o tempo inteiro. Pelo menos assim, não sei se todo mundo, mas tipo, muita gente acaba sendo impactado por essas pessoas que se dizem influenciadoras e que dividem a rotina. Muitas delas, óbvio, têm a consciência de falar, não, isso aqui é uma dieta personalizada e tal. Mas muita gente acaba se espelhando nelas. Então, e aí vira uma loucura. Porque assim, você tem informação de todos os lados. Pessoas com aquela... De novo, eu falei em outra live, a gente conversou sobre isso em outra live, sobre aquele padrão de beleza que é quase inatingível. Então, a gente fica frustrado antes mesmo de começar. Eu abro o Instagram, eu fico ansiosa. Eu quero comer, porque eu tô chateada, porque a foto da menina ali tá linda, tá com uma barriga linda, entendeu? É um ciclo, e é muito louco isso, Carol. É muito louco. É muito louco. Pode falar. Não, e tá muito relacionado, tipo, a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho agora pra gente sobre o que você acha dessas influenciadoras, porque realmente eu acho que nutrição não é que tá na moda, mas existe hoje uma preocupação muito grande nessa coisa de ser saudável. E eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter aqui é que a gente vê... Enfim, a gente começa a associar dietas muito restritivas ou dietas loucas ao ser saudável. Então, a gente começa a associar um corpo muito magro ou muito tonificado que a gente não sabe se a pessoa, sei lá, tomou um inibidor de apetite ou tomou algum hormônio, sei lá. E a gente associa isso a ser saudável. E assim, acho que tá um pouco errado isso. Assim, eu queria só saber a sua opinião. Como nutricionista, como é que você lida com isso? Como é que você enxerga isso? Se você vê muito isso no seu consultório. Olha, eu vejo, depende muito do perfil da pessoa, né? Tem perfis. Tem gente que realmente consome muito as informações de Instagram, enfim. E também tem junção com as experiências que as pessoas têm, né? Mais ou menos, quanto mais a gente tem experiência, a gente começa a ver que
aquele mundo não é um mundo muito real, né? Então acaba tendo muito filtro no Instagram. E até aquela barriga que a gente vê super seca, não é tão seca daquele jeito. Hoje em dia eu vi que tem até Instagram que ensina como você tirar a foto. Olha só que louco, como você Menina, tirar eu a vou foto. seguir. Tem um Instagram tem uma dessas influenciadoras que ensina como tirar foto para ficar igual essas blogueiras. Então, assim, tem muita fake. E, gente, se for verdade, que bom. Mas assim, você está se espelhando em outra pessoa. Eu acho que é muito importante você olhar para você ser o seu parâmetro. Não tem como a gente ser igual a outra pessoa. E isso faz muito parte do auto-amor, né? Eu acho que todo emagrecimento, toda escolha saudável é parte do princípio de você se amar. Então, você se amar é você gostar dos seus defeitos e das suas qualidades. E não ficar se comparando com uma pessoa que não é você. Em relação às informações que elas passam, eu vejo por um lado bom, porque eu vejo que muita gente se inspira. Tipo, eu quero ter uma vida saudável. Então, depende muito do olhar que você tem sobre aquilo. Então, se você tiver um olhar de inspiração, eu acho super positivo, tá? Eu acho que agrega muito. Agora, se você vai para um olhar de comparação, eu acho que vai gerar uma frustração, porque não vai ter como você atingir um corpo de uma pessoa que você nem sabe se é daquele jeito o corpo dela mesmo. E se for, muitas vezes a gente sabe que tem o biotipo do corpo, que vai ser diferente de cada pessoa. O nível que ela trabalha com isso, então ela consegue ter uma disponibilidade muito maior de tempo, a habilidade que eu falo, que é uma estrutura para treino, para acompanhamentos intensos. Enfim, então tem toda uma estrutura ali. E também pensar que às vezes aquela pessoa não começou. Às vezes essas influenciadoras hoje, elas hoje estão em alta, mas será que elas começaram desse jeito? Então, assim, também é legal a gente ver isso, porque a gente vê muito o palco e não vê o bastidor da pessoa. Quando ela tá ali bombando, é muito fácil, né? A gente vê que ela já tá ali com um resultado bonito e pronto. Mas e antes? Será que também não teve aquele esforço por trás durante muito tempo? Que você está começando agora e precisa ter hoje, e o seu vai ser a médio e longo prazo como dessa pessoa? Então, enfim, então depende muito o olhar que a pessoa tem. E, óbvio, tem a responsabilidade que uma alimentação não vai ser igual de todo mundo. Tem gente que vai se adaptar a um padrão e vai ter gente que não vai se adaptar. E pensar que, como eu falei, o nosso metabolismo vai dando sinais e para cada pessoa é de um jeito. Então, uma paciente minha falou, não me lembro sobre a fase específica. Ela, por exemplo, ela já está entrando na menopausa e tal, e ela não teve nenhum sintoma da menopausa. O metabolismo dela não teve sintoma para aquilo. Agora, será que todo mundo vai ser assim? Não, tem gente que vai sentir o calorão, vai ter gente que vai ter perda de libido, vai ter gente que não. Isso vai variar de metabolismo, assim como outras questões também. Justíssimo. Certíssimo. Ai, mas que é difícil. E falando um pouco disso tudo que... eu vou falar que tá na moda, mas não é que tá na moda, é porque agora tem se falado muito mais em algumas estratégias de emagrecimento, principalmente, que trouxeram aqui pra gente. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o jejum intermitente, que acabou aparecendo aqui. Tipo, o que é? Antes de você entrar, surgiu a pergunta. Tipo, o que é? Funciona? Mas qual o racional que tem por trás disso? Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas. Então, o jejum intermitente, ele é uma das estratégias que a gente tem no leque da nutrição. Não existe só essas, depende muito e depende de vários sinais e sintomas para a gente aplicar. Tem quadros clínicos, por exemplo, diabéticos descompensados, a gente pode estar utilizando, excesso de peso, obesidade, a gente pode estar utilizando caso a pessoa não tenha episódios compulsivos, ou seja, uma pessoa que já está no efeito platô. Eu costumo dizer para os pacientes que, principalmente quem está no processo de emagrecimento, que não faz sentido eu começar com uma metralhadora logo no início da guerra, né? Eu não sei nem aonde eu tô chegando, se eu consigo fazer
só uma conversa, né? Consigo negociar lá com o Justo, é uma boa sequestrador e tal, comparação. e a gente consegue ir entrando num acordo e tendo os resultados, eu vou começar por isso. Então, aí, mais pra frente, eu vou lançar as estratégias mais específicas, que aí, de repente, quando ele estagnar, não conseguir evoluir em determinados resultados, a gente vai utilizar o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele tem vários tipos de protocolos, de horários, a quantidade de horas, frequência que a gente vai utilizar na semana. Tem também a duração. O jejum intermitente, por ser uma estratégia, tem gente que, eu tô fazendo jejum e vai fazendo, vai fazendo. Gente, não é para fazer assim, vai fazendo. Tem, tipo, estudos que vão até 3 meses para avaliar. E tem perfis também. A gente pode, de repente, colocar um jejum intermitente numa melhora de performance. Então, não é só a questão do emagrecimento. Pode ser... Tem estudos voltados para a parte cognitiva, de memória. Então, a gente pode colocar também para esse objetivo. Legal. Mas vão ser quadros muito específicos, né? Questões muito específicas que vão ser avaliadas ao longo do tempo. Inclusive, amanhã a live lá no meu Instagram sobre jejum intermitente. Então, quem quiser Jura? passo, uma coincidência. Maravilhoso! Vai ser sobre jejum intermitente. Então, Arrasou. Eu acho que tem muito isso também, né? As pessoas, enfim. Eu já ouvi falar de jejum intermitente. Falar, eu vou fazer. Vou fazer pra dar uma guinada aqui. Então, assim, gente, procurem ajuda de um profissional, de nutricionista, pra entender até se é a melhor estratégia pra você. Porque às vezes não faz sentido. né? Porque eu vejo muito, chega muito paciente assim que pesquisa na internet e às vezes tá fazendo um jejum que tá quebrando com uma comida que não é para estar quebrando o jejum naquele horário, sabe? Uma composição alimentar que não é ideal para se quebrar um jejum e a pessoa tá lá. Tipo, não, só porque eu fiquei em jejum de 14, 16 horas, vou comer esse prato. Mas será que esse prato que eu tô comendo tem a composição nutricional dos grupos alimentares que é ideal para se quebrar um jejum? E tem vários tipos de protocolos. Tem gente que, por exemplo, considera o café como quebra de jejum e tem profissional que não considera tomar café como quebra de jejum. Dependendo do metabolismo da pessoa, pode ser sim considerado uma quebra de jejum, tá? Então, Entendi. Ai, cafezinho, amo. Não, tá bom, ficou claro. Gente, quem quiser saber mais sobre o jejum intermitente, então, amanhã vai ter live na... Que horas é, Carol, a live? Amanhã vai ser 8 e 7. 8 e 7, é um número cabalístico da Carol. Eu adoro o número 7, então tem que ter na 8 e 7 no Instagram da Carol. Minha mãe tá falando que tem que fazer jejum de 48 horas. Ô, linda. Tá zoando. Ainda nessa linha aí do jejum intermitente, de estratégias, perguntaram sobre low carb. Para entender o que é a low carb. Enfim, porque também tá na moda, né? Muita gente fala de low carb, de estratégia de low carb por muito período. Enfim, eu sei que existem estudos diversos sobre low carb. Eu queria que você desse a sua opinião, a sua posição em relação a low carb. A low carb é uma estratégia nutricional que é muito legal no processo de emagrecimento. É uma das estratégias que mais tem estudos de bons resultados. E eu gosto muito de aplicar. Sendo que ela também é uma estratégia que precisa ser calculada. Tem muita gente que fala, tô fazendo low carb, é só reduzir o carboidrato e tal. Sendo que eu até já falei numa live disso. Tá, mas você tá fazendo low carb de quanto? Aí a pessoa, como assim? De quanto? Porque tem tipos de low carb. Quanto que você está fazendo de carboidrato, né? Então, assim, tem uma quantidade, assim, do percentual que você vai variar de carboidrato, proteína e gordura. Então, isso a gente avalia de uma maneira individual. Por exemplo, se é uma pessoa que nos exames laboratoriais ou até pelas sintomatologias que ela me relata, eu vejo que ela tem sinais de uma sobrecarga hepática, não vai ser uma estratégia que eu vou poder colocar um percentual de gordura muito elevado, por exemplo, porque ela pode ter dificuldades até digestivas, ficar nauseada e tudo mais. Então, isso também acontece muito na cetogênica, que as pessoas acham que, na verdade, na cetogênica mais ou menos, que as pessoas acham que é mais o excesso de proteína, mas acham que é qualquer tipo de proteína.
Daí vão logo nas proteínas dos animais, embutidos, que além de proteína, tem gordura junto. E não é só não é a melhor gordura para estar se consumindo, principalmente no Justo, processo de entendi. emagrecimento. Então acabam fazendo mais do boca a boca, das informações aleatórias que tem na internet. Mas eu costumo dizer que é tudo uma orquestra, você tem que pensar em tudo. Por isso que as pessoas falam que é difícil. Não é difícil, é porque tem várias coisas que tem que se pensar que uma pessoa que não estudou não vai saber. Justo, Então, óbvio. se torna difícil, né? Mas quando se tem o conhecimento, você vê, não, mas se eu juntar isso, dá para você comer isso? Dá. Então, beleza. Então, já vai estar equilibrado. Então, é toda uma junção, linkar as coisas que dá para ficar fácil, mas sozinho realmente é difícil. Gente, então vamos lá. Low carb, jejum intermitente são estratégias que um nutricionista utiliza entendendo o melhor para você. Então, por favor, pessoal, não vamos tentar fazer sozinho, não. Porque, realmente, o que eu vejo de pessoas falando, não, vou fazer low carb. Não, eu vou comer aqui um queijo. Vou comer só queijo prato e linguiça. Porque é só proteína, basicamente. Então, a gente o ponto, a grande questão é quando a gente tira a informação do contexto, seja de onde a gente tirou essa informação. Ah, porque um amigo falou, porque fulano emagreceu muito fazendo isso. Então a gente tenta, né? Tentar reaplicar na realidade de outra pessoa em você. Exatamente. Então fica aí a dica, pessoal. Vamos procurar a ajuda de um profissional, porque não é fácil realmente, mas como a gente já falou, a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos da noite pro dia. E, enfim, a gente tem que estar sempre sendo bem orientado. Ainda. Mas eu costumo dizer que, assim, não é só alimentação que não é fácil. Várias outras coisas, muito provavelmente na vida da pessoa, também não foram fáceis e ela conseguiu superar. Né? Eu costumo muito dizer, sei lá, quem é funcionário público teve que estudar para a prova e não foi fácil, teve que abdicar. Ou também, quem hoje no trabalho, hoje em dia com várias demandas, não é fácil, mas está tendo que se organizar e está sendo difícil. Então, assim, tem várias outras coisas difíceis, né? Sendo que você sabendo o caminho, o mecanismo, se torna fácil. Muito provavelmente o que você faz, Ju, para mim vai ser uma coisa muito difícil, mas você domina isso. Então, se você me explicar, vai se tornar muito mais fácil para mim. E, enfim, você domina o assunto, vai ser mais simples. Exatamente. Boa. Ainda nesse ramo aí de estratégias, eu nem sei se é estratégia, Carol. Eu escrevi aqui o nome, eu não tinha ouvido falar. Ayurvédica, né? Ayurveda. Eu não sei se é de comer, não sei o que. Eu não sei o que é, queria só que você explicasse rapidamente pra gente o que é, enfim, só pra gente ter uma ideia, porque alguém perguntou a respeito disso também. Tipo, pelo menos o que é. Isso. É uma linha mais voltada para a cultura indiana, que eles têm, como eu posso dizer, como se você fosse avaliar o seu biotipo de acordo com o padrão Ayurveda, para ver qual que é a melhor estratégia que você pode utilizar em relação ao seu metabolismo. Então, tem uma coisa que vai além da fisiologia, tem uma parte também de crença envolvida. E, enfim, então acaba sendo uma linha que ultrapassa não só a parte fisiológica, mas também de crença mais dessa parte indiana, que eu não tenho muito contato, eu não sei muito dessa linha Ayurveda, mas é uma linha muito forte para quem acredita. É igual aqueles sinais de acupuntura também, né? Que tem também toda uma linha de, enfim, que acabam envolvendo essa coisa do corpo, espírito. Entendi. Tá bom. Justíssimo. Eu ia morrer sem saber o que se tratava. Tá ótimo. Você falou um pouquinho aí sobre a questão da carne. E eu queria agora para um tópico que é a alimentação sem carne. Eu sei que você está passando por esse processo. E eu queria que você dividisse um pouco com a gente essa experiência. Primeiro falando um pouquinho até... Deu uma congelada. Agora voltou. Voltei? Tô aqui? Tá bom. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o consumo de carne, sobre sua opinião, enfim, só pra gente introduzir esse assunto. Tá ótimo. O consumo de carne, então, também vai depender muito do metabolismo de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a carne, né, propriamente dita, a proteína animal,
ela tem um poder inflamatório maior comparando com os outros tipos de proteína, tá? Então, se é uma pessoa que tem um alto grau de inflamação, fazer essa transição vai Aham. ser, ou na verdade, a diminuição. Não precisa fazer a exclusão, mas fazer uma diminuição, uma substituição, enfim, vai ser benéfico, tá? Para a pessoa. Então, essa linha também tem as pessoas que vão mais para o veganismo, que também acaba indo com uma parte mais que vai além da fisiologia, vai mais de Tem uma questão ideológica, né? ideológica, isso aí, tava me fugindo a palavra. Ideológica. Então, é toda a parte de equilíbrio do ecossistema e tal. E eu, assim, não sou ainda, não. Acho que eu não pretendo me tornar vegana. Eu gosto muito de prezar o equilíbrio. E eu acho que a grande questão é a gente saber equilibrar as coisas. E hoje em dia o que eu vejo é que o excesso de proteína de origem animal é uma coisa muito presente, inclusive nessa questão da Covid aí. Então, é algo para a gente estar prestando atenção também, já que a gente está repensando coisas, conceitos, questões de sustentabilidade, né? Tudo isso. E isso envolve também a produção de leite, de carne. E, enfim, foi muita coincidência você ter me perguntado, ter surgido essa questão, porque uma amiga minha, acho que foi ontem, marcou um vídeo que eu fiquei extremamente emocionada sobre isso. E de vacas, né? Produção de leite, como que as vacas ficam lá. E os bezerros depois ficam afastados das vacas. E tem um vídeo que mostra a vaca correndo atrás dos bezerros que foram separados dele. Então, assim, é um vídeo forte. Eu não sou mãe, assim, mas eu fico imaginando, sabe, a situação, uma coisa que mexe. E a gente vê que é algo que os animais também sentem. E fazendo isso uma produção em larga escala, eu acho que acaba trazendo um desequilíbrio para o ambiente. Então, como um todo. E Justo. até da gente consumir Sim. leite em excesso acaba tendo, para ter uma produção em larga escala, acaba tendo o uso de hormônios, etc. E isso prejudica a nossa saúde também. Então, consumir em grande quantidade vai trazer prejuízos para a nossa saúde, assim como também aí da natureza como um todo. Justíssimo. E, Carol, ainda nesse tema, alguém, eu não lembro, na verdade, acho que foi a Pri que perguntou, como a gente, cadê? Perdi a pergunta. Ah, como é que a gente, qual é a combinação de grãos, a melhor combinação de grãos para garantir que eu tenha todos os meus aminoácidos essenciais sem comer carne, sem ingerir carne vermelha? Ótimo. Aqui no Brasil tem um prato que é super famoso, o arroz e feijão. Tem uma combinação ótima de aminoácidos e que muita gente ignora, eu acho que vai engordar. E, enfim, dificilmente a pessoa engorda porque comeu arroz e feijão, né? Mais o que come além disso. Então, essa é uma combinação muito legal. Muita gente não sabe, mas as próprias plantas, elas têm proteínas, tá? Então, é muito, muito Não sabia. importante, principalmente as punks que a gente chama, ora pronobis e tal. Então, tem muitas proteínas. Então, se a gente tiver uma alimentação bem variada, a gente consegue equilibrar esse percentual de aminoácidos. Essa minha amiga que passou o vídeo para mim, ela é vegana e ela tem algum atleta aí que ele é vegano e ele é gigante e tal. E aí perguntaram, como que você consegue ser forte desse jeito? Como um touro ou não sei o quê, algo assim a frase, não me lembro. Se você não come carne. Aí ele, mas o touro ele não come carne, né? Então é uma coisa assim meio legal disso. Mas dos grãos em si pode ser arroz e feijão, nós temos proteína nas castanhas, nas sementes, tipo semente de linhaça, de chia, grão de bico, lentilha. Os grãos acabam sendo grandes fontes aí de proteína de origem vegetal, as castanhas, nozes, enfim, acabam agregando bastante nesse quesito. Legal. Então, dá pra Legal. gente fazer um mix bem legal em cada refeições. O interessante, quem está diminuindo a proteína animal, e que vai ser muito importante, mas isso também vale para quem consome proteína animal,
é a distribuição da proteína ao longo do dia. Por quê? As pessoas, elas consomem, tipo, amo proteína, não consigo viver sem. Aí vai lá, come um prato de carne no almoço e passa pelaquela parte do churrascão, né, do restaurante, aquilo. Metade do prato ou o prato inteiro é só carne. E pronto, as outras refeições, lanche da tarde é um biscoitinho, é um docinho e tal. Então concentra a proteína uma única refeição. E isso que tá, aí tá um dos grandes desequilíbrios e, enfim. Então, o importante, independente se você for para proteína animal ou proteína vegetal ou não, é você distribuir a proteína ao longo do dia. É muito mais importante do que você concentrar a proteína numa única refeição. Boa. Gostei. Não sabia disso, hein? Quer dizer, sabia, mas não tá ainda, sabe? Aqui, normal. E o vegetariano e o vegano vai ter que ter mais atenção ainda, porque Sim. por porção, a quantidade proteica acaba sendo menor. Então, na verdade, por exemplo, um vegano, para conseguir um aporte proteico, ele vai precisar comer mais para conseguir mais ou menos um equivalente de um bife. Mas não necessariamente ele precisa equivalente de um bife, né, em determinada refeição. Então, é importante ele ir aproveitando a distribuição ao longo do dia. E aí vai ser importante variar a alimentação. Semente com planta, aí de repente coloca uma pasta de grão de bico aqui, e aí vai assim ao longo do dia, tá? Que aí vai mesclando e consegue um aporte proteico muito bem, tá? Tanto que tem atletas aí veganos. Legal. Então, falando em atleta vegano, eu até vim pesquisar aqui. Existe um documentário no Netflix muito legal sobre isso. O nome é The Game Changers, que fala sobre, o documentário é sobre atletas veganos. Eu acho que foi esse. Uma amiga minha até mostrou a lista, mas eu sou aquela que tô começando ainda no Netflix, né? Então ainda não cheguei nessa parte, mas vale a pena. Lista, e eu até coloquei. O título em português é Dieta de Gladiadores. Então, para quem quiser. Eu acho que foi esse, então. Dieta de Gladiadores, só pra gente fazer um pouco, pra gente pensar um pouco e desmistificar também a questão do veganismo em relação à carga nutricional, à performance, enfim. Eu acho que veio mais o veganismo, principalmente com a parte do intuito da sustentabilidade e da saúde. Sim. Porque tem muitos estudos hoje correlacionando dietas vegetarianas com doenças crônicas que hoje estão muito presentes na população. Então, acaba vendo, na verdade, o excesso. Mas para quem é difícil, se conseguir equilibrar, diminuir, né, criar uma consciência de outros alimentos também são fontes, acaba dando um bom resultado também, né? Conseguir esse equilíbrio para a saúde. Legal. Boa, gostei. Tá vendo, gente? Fica aí a dica. Eu, na verdade, com a Carol, eu comecei a tentar... Não é nem reduzir, mas eu reduzi o consumo de carne vermelha, mas é aquilo que a gente falou, tomei consciência da quantidade de carne vermelha que eu comia no meu dia a dia. Então, óbvio, eu não tô longe de virar vegetariana ou vegana, mas acho que tomar consciência do quanto a gente tá comendo é o primeiro passo aí, né? Eu acho relevante, acho importante. E eu acho muito legal você falar essa parte do longe, porque, gente, eu nunca pensei que eu fosse conseguir ficar sem frango. Na verdade, carne vermelha eu nem sou muito fã, porque eu não tenho uma boa digestibilidade para carne vermelha. Mas frango era uma coisa que estava super na minha rotina. E é aquilo. Não, tá, vou reduzir. Até, assim, como eu falei, eu não sou muito do extremo. Se eu sentir vontade de comer um frango ou alguma carne, eu vou comer. Mas, assim, eu não tenho sentido vontade. Para mim, tá super tranquilo. E foi assim, vou reduzir, vou ver no que dá. E é isso. Igual hoje em dia, hoje uma paciente falou, Carol, não sei se você lembra, mas eu falei que eu não gostava disso, né? E eu estou amando. Então, assim, a gente vai mudando quando a gente, sabe, tem toda uma consciência por trás. Tem coisa que a gente falava que a gente nunca comia, que não gostava, e a gente passa a gostar. Então, é se abrir para o novo, né? Descobrir. Justíssimo, justíssimo, tá certíssima. Carol, tem algumas últimas perguntas. O tempo tá passando, tá voando. São 10 para as 10. Chocada, eu tô aqui chocada. Algumas perguntas aqui que eu não passei por elas, eu queria levantá-las aqui. Muita gente me perguntou a respeito... Me perguntou não, né? Botou a pergunta lá a respeito de doce. Eu tenho uma vontade gigante de doce. Como é que eu consigo desmamar da vontade de doce? Ou como é que eu paro de comer doce? Tenho vontade insaciável. Enfim, o doce está muito presente aí nessa questão de compulsão mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Os doces, principalmente a mulher, é muito difícil você excluir totalmente o doce, tá? Então é algo que tá, até porque a gente costuma falar, né, que a parte hormonal da mulher é assim, né? O do homem é assim. Então, para eles acaba sendo mais fácil muitas É. coisas. Enfim, então a parte do doce, é muito difícil a gente viver sem. Então, eu não costumo trabalhar o meu público, como eu falei, específico para mulher. Então, exclusão de doce é uma coisa que eu não trabalho, porque eu sei que, sei lá, 5% vai conseguir ficar sem açúcar, sem doce. Então, isso é uma das coisas que eu já tento tirar isso da mente da pessoa. Segundo ponto, a parte do doce, uma vontade muito descontrolada pode estar envolvida com a questão emocional, e aí tem como a gente trabalhar isso através de um equilíbrio modulando determinados hormônios, como o do cortisol, enfim, e outras questões que a gente pode trabalhar dando os precursores, né, que a gente chama para desenvolver neurotransmissores de bem-estar, de saciedade, que é a serotonina. Então, a gente vê se os alimentos que a pessoa está consumindo tem fonte desses nutrientes. Então, a gente precisa muito ver a causa dessa vontade do doce, né? Lógico que se for uma pessoa muito ansiosa, a gente pode também ir para a parte da fitoterapia, que acaba também auxiliando nesse controle da ansiedade, auxiliando nisso. Mas, obviamente, o exercício físico entra aí também intensamente, que a gente sabe dos efeitos dele no controle aí da ansiedade, outras técnicas. Então, quanto mais for a pessoa for mais ansiosa, é importante a gente ir cercando de várias técnicas que ela vai poder modular, melhorar esse quadro. Então, a gente precisa reduzir essa questão a gente precisa identificar a causa para a gente conseguir modular. E a parte de como diminuir, eu costumo dizer que quando a gente está com uma alimentação muito equilibrada em todas as refeições, a gente consegue diferenciar mais se é fome ou vontade de comer. Porque às vezes você vai estar tão satisfeita e, cara, por que eu tô pensando no chocolate? Sabe? Eu não tô com fome. Então, se você tá com uma refeição equilibrada em todos os horários, fica mais fácil de você resistir ao doce, tá? Não que você vá parar de comer doce, mas fica mais fácil de você dizer não e você controlar essa vontade. Então, esses são alguns dos pontos que são muito importantes para quem quer começar a reduzir doce. Tenta equilibrar todas as refeições, tenta não ficar muito tempo em jejum, ter o horário que tem mais vontade do doce, para ver se é porque você ficou um longo período de jejum ou porque a sua refeição anterior foi fraca. Tenta ter esse olhar, que eu acho que já vai te ajudar nesse quesito. Faz sentido. Faz sentido. A gente corre logo o quê? Pro doce. Não tem jeito. A gente quer. Porque é uma energia rápida e que dá prazer. Então, se você tá ansiosa à noite, ficou em jejum o tempo todo, você quer o quê? Num tabletinho de chocolate tem muita caloria. Então, você vai ter uma energia rápida e, ao mesmo tempo, aquela sensação de prazer. Maravilhosa, mas a Carol fez uma pergunta aqui, Ju. Eu tava tentando ler algumas coisas aqui, mas eu não tô conseguindo. Primeiro, eu queria agradecer o Newman, não sei se fala assim. Acupuntura, realmente, eu não conheço. Então, medicina tradicional chinesa. É minha sogra, é minha sogra. É assim, ótimo pela Maravilhosa. Então, a Vanessa, verdade, para mulher é mais difícil, ótimo. Isso logo depois do almoço. Logo depois do almoço é uma queixa muito frequente. Muito provavelmente pode ser porque esse almoço não te deixou satisfeito o suficiente ou tá mais relacionado com o déficit calórico do almoço ou da parte da manhã. E a Carol falou sobre docinhos fits. Isso é muito importante, né, Ju? Porque às vezes a gente tem lá os ingredientes super saudáveis, sendo que a questão é que os ingredientes estão saudáveis, sendo que não é porque ele é fit que você pode comer à vontade, tá? Então, isso tem até um post recente que eu falei sobre burlação fit. Porque os ingredientes são saudáveis, beleza, não vai ter aquela química toda, aquela quantidade de açúcar que tem no outro. Mas vão ter, de repente, alimentos que tem ali caloria, não vai ser isento de calorias. Isento de calorias só água e chá e etc, né? E alface e folhas. Então, você precisa ter uma porção certa também para esse docinho fit. Lembrar que o docinho fit ele vai te tirar a química
e uma composição nutricional melhor. Mas ele não significa que você vai poder comer mais. Gente, isso é tão relevante que Carol sabe bem disso. Eu adoro essa coisa do fit, porque aí a gente tem que tomar cuidado para não se enganar também, porque a gente se engana bastante, ou então a gente quer se enganar com um docinho fit. Mas eu acho relevante falar isso. Nossa, a Vanessa falou, brigadeiro de inhame com cacau é bom. Aí você levou a barra do docinho fit, que eu tava pensando com um negócio de xilitó. Você sabe, uma coisa assim, é tâmara. Inhame com cacau, Vanessa, assim, todo meu respeito. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Gente, é uma delícia! Tem até uma receita de mousse de inhame com cacau lá no meu Instagram. Depois pega, que vale a pena. Porque o inhame é neutro, ele pega o sabor de tudo, né? Então é muito legal. Vanessa deu uma excelente dica. Arrasou! Eu estou chocada lá. Minha sogra maravilhosa falou, brigadeiro de inhame? Fica aí o desafio, então, pessoal dessa live que participou da live. Pesquisar no Instagram da Carol a receita do mousse brigadeiro de inhame pra gente fazer, pra gente ver se fica. Vai que fica bom, gente. Vai que. E assim, realmente, o inhame é neutro mesmo, tem um gostinho neutro. Então dá pra botar um cacau ali e fazer um doce e dar aquela disfarçada. Adorei, gostei, tá vendo? Mais uma dica da Carol aqui na live de hoje. Da Vanessa, na verdade, porque a Carol só complementou. Vanessa e eu peguei o embalo aí, né? Pegou a deixa, pegou a dica, arrasou aí. Outra coisa, Carol, o que mais que falaram? Perguntaram sobre pão francês. Como é que eu tiro o pão francês do meu café da manhã? Essa foi a pergunta, para ser mais exata. Pois é. Na verdade, eu acho que não precisa tirar num primeiro momento. O que eu trabalho, as minhas pacientes são muito engraçadas. Elas falam, eu comecei com pão francês. Hoje em dia, quase não como pão francês. Então, é uma transição. Se o pão francês é muito presente na sua vida, eu acho que é legal, na verdade, ter atenção com o que você compõe o seu café da manhã. Se o seu café da manhã é aquele café com pão francês e manteiga, aí vamos combinar, né? Não tá um café da manhã muito saudável, muito colorido. Agora, por exemplo, se você colocar um pão francês com uma pastinha que você consegue agregar uma proteína de boa qualidade, de repente temperos legais, uma fonte de fibra, a gente já consegue melhorar aí essa qualidade, né? Aquele ovinho com a chia, se você conseguir rechear num pão francês aí, você já melhorou aí o índice glicêmico dele e a composição aí do seu café da manhã, ainda mais se esse ovo tiver as especiarias e tal. Então, é uma transição. Aí, conforme for, você vai descobrindo outras opções aí pro seu café da manhã, para você não ficar consumindo o mesmo alimento todos os dias, tá? Que é importante ter aquela variedade, como eu falei, para você equilibrar a sua alimentação, porque um alimento todo dia não vai ser legal. Exato. E, gente, eu acho, assim, agora puxando um pouco de saco, o que eu gosto da Carol é que, na verdade, ela realmente adapta. Eu acho que um profissional, uma nutricionista, tem que mesmo adaptar a sua rotina, a sua realidade. Eu já tive casos de falar com a Carol, seguinte, ó, aprendi a fazer risoto e tô na fase do risoto. Ela falou, tudo bem. Não vai comer risoto todo dia, mas quando comer risoto, você tem que ter uma fonte de fibra, colocar salada. Então, você entender e montar seu prato e não comer só por comer. Ou então, enfim, é realmente entender ali o que você consegue colocar, compor o seu prato para melhorar a sua refeição. Então, assim, não sou uma aluna na nota 10, estou longe disso, mas tem algumas dicas que são muito relevantes, que eu acho que fazem a diferença nesse equilíbrio. Exatamente. Uma paciente minha falou, que passou no grupo, eu falei, ela tinha passado por outros processos e tal. Cara, eu acho que antes de a pessoa quer começar um plano alimentar, ela primeiro tem que sentar com a nutricionista e ter todo esse passo a passo que tem no grupo, explicando o que acontece, nananã. Porque isso é o que a gente falou, você cria consciência do que você está comendo, do que isso faz pro seu corpo e torna mais fácil você equilibrar. Porque não é você excluir o doce, você tirar o seu pão francês. Mas você vê, quando você entende uma coisa, fica muito mais fácil de você fazer e executar. É diferente de uma pessoa te dar um papel, ó, toma, faz isso. Isso fica muito mais difícil. Quando você entende e também entende que é um processo, você não vai aprender tudo da noite pro dia, porque também tem aqueles pacientes que entram na primeira consulta querendo saber tudo. Pode jejum intermitente? Pode adoçante? Pode não. Às vezes a pessoa nem usa aquilo e tá te perguntando tudo, entendeu? Então também não é assim, é um processo.
Eu quero saber como é que é a sua vida pra gente adaptar aquela realidade. Conforme for mudando, conforme as coisas forem aparecendo, a gente vai modificando. Mas não adianta. Às vezes as pessoas querem tudo ao mesmo tempo. E às vezes coisas que nem não fazem o menor sentido. Então, é ter paciência e consciência. Gente, acabou o nosso tempo. A gente tem 15 segundos. Eu tô aqui aflita. Encerra, senão vai perder a live. Ai, meu Deus, Carol. Muito, 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 muito obrigada, gente. Muito obrigada. Sigam a Carol. Ela é maravilhosa.